Então, sobre esse início dessa V2, a gente vai começou semana passada com diagnóstico organizacional e hoje a gente vai falar sobre pesquisa clima e pesquisa de clima organizacional, tá bom? Então, são dois livros. Um livro que fala sobre diagnóstico nas organizações, que é o livro de ferramentas e diagnósticos nas organizações no trabalho, que é um azulzinho que tem na biblioteca virtual. E o segundo livro, que é o que a gente vai estudar hoje, que é Gestão de Clima Organizacional, que é um livro curtinho, capítulo 3. Eu coloquei essas informações no plano de estudo de vocês e também já coloquei o link dos livros para que vocês possam ter acesso. Eu tô tentando encontrar eles em PDF. Se eu conseguir, eu mando para vocês. Eu acho que vocês ainda têm uns filhos mais de informática e computação do que eu. Então acho que talvez vocês possam conseguir esse livro em PDF, mas eu não encontrei esses livros e esses textos em PDF. Com certeza, se nossa Xerox estivesse aberta, eles estariam lá. Mas infelizmente a gente está lidando com essa biblioteca virtual, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai dar continuidade ao conteúdo de pesquisa de clima, tá? De clima organizacional. Opa, E aí eu queria que a gente discutisse, né, a respeito do que, só fazer uma retomada do que a gente viu na semana anterior, né? Nós iniciamos falando sobre o processo de diagnóstico organizacional, da importância de estarmos atentos a tudo que rodeia a organização, ser perceptivo. Então, eu fiz alguns testes para vocês de percepção para que vocês compreendessem a responsabilidade do nosso papel nas organizações quando se trata de diagnóstico nas empresas, que é o primeiro passo. Hoje a vida da gente é tudo live, 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 né? E de vez em quando eu pego vendo algumas lives bem legais. E ontem eu vi uma live de um consultor que diz assim: quer uma dica de como vender seu trabalho enquanto psicólogo organizacional? Comece oferecendo serviços de diagnóstico organizacional, que é a forma de você entrar na empresa, conhecer ela, mostrar o que pode ser desenvolvido, pode ser realizado, né? E a partir disso, da sua entrada no mercado de trabalho, naquela área específica de consultoria, tá certo? Então, essa é uma das importâncias que tem dentro da organização de trabalho, né? Esse processo de diagnóstico. Então, na aula passada a gente parou nesse processo aqui, né? De desenvolvimento de uma medida, né, de diagnóstico organizacional. O que é desenvolvimento de uma medida? É um conjunto, né, de perguntas que são realizadas. Opa, peraí. Só um pouquinho. Que são realizadas, né, dentro do âmbito da organização, ou seja, todos aqui já responderam algum tipo de pesquisa, seja para uma pesquisa com trabalho de conclusão de curso, seja uma pesquisa de satisfação de um serviço que você fez. Você faz uma compra na internet e depois vem um link, você usa um aplicativo e lá você tem que colocar se você avalia com 5 estrelas ou não. Isso são medidas que se criam para avaliar a satisfação do cliente, do funcionário, quanto ao ambiente ou ao serviço que ele está utilizando, entendeu? Então, eu falei para vocês no início da aula anterior que nós, enquanto existem vários tipos de pesquisa de diagnóstico organizacional. E nós, nessa disciplina, nós vamos nos deter a falar sobre, né, iniciar falando sobre pesquisa de clima organizacional, porque ela é uma das ferramentas principais que são utilizadas, né, a mais generalista que pode ser utilizada dentro das organizações. Então, quer conhecer uma organização, né, de forma generalista, comece fazendo a avaliação por pesquisa de clima organizacional. Tá? E aí isso que a gente vai entender sobre o que é clima organizacional, tá? E aí por isso que nós iniciamos, né? A capa dessa aula tem esses emojis, né? Os emojis é a característica do que apresenta
né, do que representa o rosto feliz, satisfação, o rosto vermelho com raiva, estou insatisfeito, né, eu tenho uma certa repulsa a alguns processos dentro da minha empresa, né, carinha triste, estou triste, ou chateado, insatisfeito com as coisas que estão acontecendo aqui. Gente, clima organizacional, a palavra clima nas empresas está associada à ideia mesmo de clima, de temperatura mesmo. Então, geralmente a gente diz que o clima está ensolarado, o tempo está chuvoso, a temperatura hoje está quente, está fria. Então, nós utilizamos esses termos, mas eles são sazonais, eles são periódicos, eles são, não é algo que é contínuo. Lógico que, por exemplo, no Nordeste, a temperatura maior do Nordeste é uma temperatura, né, de calor, é muito sol o ano inteiro e por aí vai. Do mesmo jeito é nas organizações. Existem organizações que a maioria do tempo é um tempo mais amigável, tem relações bem tranquilas, ao mesmo tempo que existem empresas que a maior parte do tempo ela tem uma organização num estilo, num clima de pressão, de punição, e isso tudo revela o clima da empresa. Só que em alguns momentos elas são mais tensos, outras vezes são mais brandos. Isso é o que nós avaliamos dentro das organizações de trabalho, é o clima. Vocês já entraram numa... Fiz essa analogia hoje pela manhã e vou usar mesmo à noite. É, Vocês têm uma ideia de como é o clima da turma de vocês. Cada turma que a gente entra tem um clima diferente, né? Alguém que paga disciplinas em outras turmas sabe bem o que eu estou falando, né? Ir para outra turma, assistir uma aula em outra turma que não é a nossa de origem, a gente sente que as pessoas são diferentes, que o clima da turma é mais... Tem turmas que são mais participativas, outras turmas que são mais fechadas. Vocês já viram isso? Né? É só você mudar de ambiente que você consegue perceber como é que eles se comportam, né? Como é o clima da turma. Existem pessoas, existem salas, gente, que quando um colega específico está, a turma toda muda. Na ausência desse colega, a turma é totalmente diferente, é mais leve, nananã. E existem turmas que quando aquele colega determinado está, todo mundo fica tenso, só quem fala é ele, só quem fala é ele, só quem fala é ele, não deixa mais ninguém falar. Existem pessoas que mudam o clima da organização, do mesmo jeito que, por exemplo, um professor. E a gente pode fazer a analogia disso para as organizações, um chefe, um colega de trabalho, que muda o ambiente na qual a gente se relaciona, entendeu? Então, isso é o que a gente chama de clima organizacional, tá? Então, existem momentos que vocês podem visualizar que existem determinados professores que animam, né? Que deixam a gente empolgado, que entende, tem outros que a gente fica com medo de dar um pio, de olhar para o lado. Isso tudo tem a ver com o clima organizacional, com o clima, com a esfera, com o clima que se criou. Você geralmente está em algum lugar e você diz assim, eita, ficou tenso. Isso pertence ao clima. Eita, fulana de tal ficou chateada. O professor falou de forma mais grossa, o clima ficou mais duvidoso, ficou mais ameno, ficou mais tenso. Isso é clima organizacional, tá bom? E aí a gente vai ver aqui a fundo como é que isso acontece, como a gente vai analisar esse clima nas organizações, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa sobre o que eu falei agora? Alguma colocação, comentário? Fica gravado as mensagens, vamos passar, tá? Vamos passar. Então, assim, clima organizacional. Opa, fiquei até nervosa. O clima é a qualidade no ambiente organizacional que é percebida ou experimentada por seus integrantes, influencia o seu comportamento. Ou seja, o que eu falei, o clima é a qualidade do ambiente em que a organização é percebida ou experimentada. O exemplo que a colega deu, alguns podem dizer que é muito bom, outros dizem não concordo com algumas coisas, entendeu? É como cada um experimenta
a relação com os colegas, a relação com o trabalho, né? Se as pessoas não estão motivadas ou felizes em pertencer a uma organização, seu clima deve ser estudado. Como eu estava falando, gente, dentro das organizações de trabalho, a gente vai precisar compreender, né, como as pessoas estão, né? E quando eu falo a palavra feliz, feliz é uma palavra que ela virou modinha, né? Pra gente buscar ser feliz, buscar ser feliz. Mas quando eu trago essa palavra ou felizes, é um aspas, sabe? Porque nem tudo na organização é garantia de felicidade, né? Alguns momentos são mais brandos, outros são mais felizes, outros são mais legais e alguns são mais pressionados, são mais chatos e por aí vai. Então, eu preciso compreender como as pessoas estão trabalhando, como elas se sentem ao realizar o trabalho dela, tá certo? Vamos passar. Outro exemplo é que dentro. Por que a gente faz pesquisa de clima organizacional, tá? Porque ela ajuda a aumentar a eficiência na organização, contribui para a criação de um ambiente que satisfaça as necessidades das pessoas, dos funcionários. Ou seja, ele traz um dado para a gente, né, o clima organizacional, de como as pessoas na empresa estão se relacionando, como elas estão se comunicando, e para que a partir disso eu possa canalizar, ou seja, direcionar essa satisfação ou essas insatisfações para um canal, né, de objetivo organizacional, objetivo pessoal das pessoas. Então, muitas vezes dentro da organização, eu vejo que as pessoas estão insatisfeitas com algo que elas têm razão e que eu posso ouvi-la, compreender para melhorar a organização. Às vezes as pessoas não escutam o funcionário e acabam cometendo falhas gravíssimas que, se ouvisse, a empresa ia dar um boom e ia ter maior lucratividade, entendeu? Então, é importante que eu observe como as pessoas estão, como as pessoas se comportam, para que eu, a partir daí, eu possa canalizar, eu possa direcionar essas insatisfações e essa satisfação para atingir os objetivos da empresa e, consequentemente, atingir os objetivos das pessoas lá dentro, tá bom? Aqui eu trago para vocês o que eu vou avaliar numa pesquisa de clima organizacional, tá? O que eu vou avaliar, gente, é o tipo de trabalho realizado, ou seja, o que eu vou buscar avaliar numa pesquisa de clima. Como as pessoas trabalham, o tipo de trabalho que elas realizam, como elas se sentem ao fazer determinados trabalhos. Eu vou ouvir. Lembra que quando nós estávamos vendo a teoria das relações humanas de Elton Mayo, um dos fatores, um dos experimentos, que ele fez quatro experimentos para a teoria dele. Um dos experimentos era um programa de entrevista. E ele entrevistou vários funcionários para colher informações se as pessoas estavam satisfeitas ou não. A pesquisa de clima se baseia naquele experimento, entendeu? De ouvir os funcionários. Quando a gente abre espaço para o funcionário falar, a gente já está intervindo, tá bom? Então, eu vou buscar compreender qual a satisfação das pessoas com relação ao salário, aos benefícios que ela percebe da organização, se satisfaz as necessidades dela. Esse é um fator que, geralmente, quando eu coloco na pesquisa, alguns diretores de empresa, eles dizem assim, não vão colocar isso não, porque ninguém nunca está satisfeito com o seu salário. Aí eu coloco sempre a pergunta salário associada a outras questões de benefícios que, de fato, se perguntar na pesquisa, você acha que o seu trabalho, seu salário condiz com o trabalho que você faz? Em geral, as pessoas vão dizer assim, não, eu deveria ganhar mais. Por isso que você tem que saber como investigar o salário das pessoas. Pode fazer com pesquisa? Tá, pode fazer com pesquisa. Pode criar, a partir dessa pergunta sobre salário, uma pergunta sobre benefícios, sobre desenvolvimento pessoal, profissional. Porque, se eu quero me desenvolver profissionalmente, se eu quero salário, eu também preciso querer me desenvolver, tá? Uma coisa precisa estar alinhada com a outra.
Eu vou investigar como é que está a integração das pessoas lá dentro da empresa, se há integração setorial, como é que está a relação dos funcionários com os líderes, né? Eu vou avaliar o fator comunicação, né? As pessoas se comunicam de forma tranquila, há comunicação efetiva aqui dentro, né? Os treinamentos, eles estão atendendo às necessidades da empresa? Sim ou não? Você acha que está sendo treinado, que você é capacitado para desenvolver as suas funções? Né? Eu vou analisar, avaliar se as pessoas se estão percebendo o progresso profissional, se elas sentem que estão se desenvolvendo, né? Eu posso avaliar também o relacionamento interpessoal dos funcionários a partir dessa pesquisa de clima. E vou também avaliar a estabilidade no emprego, se as pessoas têm interesse em permanecer na empresa ou não, quais os objetivos de carreira dela, né? E quanto à estabilidade dentro da organização. Por exemplo, eu posso analisar num todo organizacional quanto tempo faz que as pessoas trabalham lá, se é uma equipe de pessoas que trabalham só há 2 anos, se é uma equipe de trabalho que trabalham há mais de 8 anos e por aí vai. Se geralmente as pessoas têm menos de 1 ano, mas a empresa tem 10 anos, isso também traz um dado para a gente muito importante para que a gente entenda a manutenção das pessoas na empresa, tá certo? Alguma questão, alguma colocação a respeito desse dado de avaliação da pesquisa de clima? Sim, podemos passar? Outra questão é que, assim, no slide agora, a gente viu o que eu posso avaliar na pesquisa de clima, o que pode ter dentro de uma pesquisa de clima para que eu possa analisar. Aqui é o que indica que um clima está bom ou não. É indicador, né? Vocês vão ouvir muito falar sobre essa palavra, indicador na empresa. O que é que significa indicador? É o que indica, o próprio nome está dizendo, indica se algo está dando certo, se algo atendeu às expectativas, se algo deu errado, que falhou, as falhas no processo. E o clima organizacional, ele pode ser identificado, né, a partir desses fatores. Por exemplo, a rotatividade de funcionários dentro da empresa, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa palavra, turnover, que é o termo em inglês, né, que significa rotatividade. Turnover é um tipo de cálculo que é realizado, tá? E que mede a entrada e saída de pessoas na empresa. O que significa isso? Quantas pessoas em um determinado período de tempo entrou, né, foi admitido e quantos foram admitidas e demitidas da empresa. Ou seja, é quando eu analiso se as pessoas dentro da empresa elas têm uma tendência a permanecer ou elas têm uma tendência a mudar muito. Eu nunca tenho um quadro de pessoal estável, eu estou sempre em grandes mudanças. Eu treino a pessoa e depois ela pede para sair, eu treino a pessoa, mas vejo que ela não dá certo para a função e eu demito. Então, eu vou analisar quantas pessoas entram e saem. Aí eu trouxe aqui, gente, um exemplo de um cálculo. Eu vou já voltar para o slide anterior, tá? Eu vou já voltar. É só... eu já voltar. Isso aqui, gente, é uma fórmula de cálculo de turnover. Não se aperreie, não saiam do Zoom, tá? Eu sei que nós somos psicólogos, eu tô trazendo aqui fórmulas matemáticas. Tava tão bom até agora, Larissa. Calma, gente, não se desesperem. É só um exemplo, tá? Caso vocês queiram trabalhar com gestão, vocês vão usar cálculo sim. Esse é um dos tipos de exemplos de cálculo de rotatividade, tá? Mas nada de bicho de sete cabeças, gente. Eu também não sou da exatas, nunca gostei de matemática, não sou muito boa em matemática, não. Minha área é humanas, mas sou da gestão, né? E isso aqui é o que a gente usa muito para indicar cálculo de turnover, cálculo de rotatividade. Aqui é um exemplo clássico, por exemplo, eu quero calcular, né, qual a porcentagem, né, de pessoas que entraram e saíram da minha empresa, a rotatividade da empresa naquele determinado momento. Então, eu pego, por exemplo, os meses de janeiro a junho, então são 6 meses, né? De janeiro a junho, né? E eu somo
o número de pessoas que eu admiti, que entraram na empresa, mais o número de pessoas que eu demiti, dividido por 2 vezes 100 e dividido pelo número total de funcionários. Isso é um cálculo simples, tá? E ela tem várias aplicabilidades. Por que eu estou trazendo esse cálculo para vocês? Não vou cobrar em prova, não se aperreiem, tá? É só um exemplo para que vocês tenham ideia das possibilidades para gerir pessoas dentro das organizações. A gente trabalha com pessoas, mas a gente trabalha também com mercado, a gente trabalha com administrador, a gente trabalha com resultados e numéricos. Então, geralmente, né, uma rotatividade geral média das empresas brasileiras é de 43%, é muito alta. As empresas no Brasil, a rotatividade de pessoas que entram e saem na empresa, em geral, é 43%. Isso é alto, é quase metade do quadro de funcionários entrando e saindo da empresa. Vocês estão entendendo esse cálculo? Que é o calcular a entrada de pessoas e a saída delas para eu obter o índice de rotatividade. Gente, não é que eu queira zerar o número de rotatividades, não, tá? Não é para zero, pelo contrário, as organizações não precisam ter rotatividade zero porque é ruim. Eu quero empresa que ela mantenha uma movimentação de pessoas que possa agregar valor à empresa, entendeu? Então eu posso muito bem não demitir ninguém, mas pelo contrário, em um ano eu fazer é contratar mais pessoas porque a empresa está crescendo, porque também traz um resultado para a empresa, tá certo? Então, esse é o cálculo turnover. Vou voltar lá para explicar para vocês sobre absenteísmo. Larissa, essa divisão, essa multiplicação é realmente na primeira divisão, né? É aqui, ó. Viu? Tá bom? Depois, se tu Viu? no livro nesse livro que eu indiquei, ele tem vários exemplos de cálculo com isso, tá? Eles dão um estudo de caso e um exemplo. É fácil de compreender esse cálculo, gente. Eu também não sou ótima em cálculos, mas é possível a gente aprender, tá? É bem simples esse cálculo, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, eu posso ver o clima da empresa, se as pessoas estão entrando e saindo na organização, se há um turnover alto. Eu posso também ver o clima das pessoas a partir do absenteísmo, se as pessoas faltam muito na empresa, se, por exemplo, no RH eu recebo muito atestado médico das pessoas, atestado psicológico, dizendo que as pessoas estão faltando, é um dado de clima organizacional. Se as pessoas geralmente chegam atrasadas na empresa, também é um dado. Absenteísmo, gente, é faltas ou atrasos, tá bom? É o quanto as pessoas faltam e quanto as pessoas, né, se atrasam para o trabalho. É um dado. Porque geralmente, por exemplo, se todos os dias eu acordo atrasada pro trabalho. É um dado que eu estou cansada, um dado que eu não tenho vontade de trabalhar ou que simplesmente eu posso ter me atrasado. Mas isso é uma vez perdida que eu posso me atrasar se for por acaso. Agora, quando você vê esse comportamento muito comum dentro dos funcionários, é um dado de clima organizacional que você precisa investigar melhor, tá bom? Quando eu percebo uma depredação do patrimônio da empresa, se eu vejo que as pessoas, geralmente, elas não cuidam do ambiente organizacional, se você vê, isso acontece muito em órgão público, computadores que quebram, todo o tempo o computador está quebrando, todo o tempo o computador está quebrando, o mau uso do computador, o gasto de materiais sem necessidades, o não cuidado com a higiene do ambiente é um dado de clima organizacional, a desordem no ambiente de trabalho também é um dado. Programas de sugestão, não sei se vocês já viveram essa época de caixinha de sugestões em alguns lugares, vocês já viram? Geralmente isso fazem dentro das empresas, né? Caixa de sugestão para os funcionários colocarem as sugestões para o RH analisar ou a ouvidoria. E aí você percebe que, por exemplo, em um mês ninguém não colocou nenhuma sugestão. Por quê? É um dado. Ou porque acreditam que
não tem nada para melhorar lá dentro da empresa, aí não tem nenhuma sugestão para dar, ou porque desacreditam que vai mudar realmente alguma coisa se colocar alguma informação dentro daquela caixinha de sugestão, tá? Então, isso são dados de pesquisa de clima organizacional. E se caso chegar alguma sugestão dentro da caixa de sugestões, você avaliar se tem a ver com o clima organizacional, tá bom? Outro dado que indica também clima é a avaliação de desempenho. Essa é uma das áreas que nós vamos estudar esse semestre ainda. O nosso último conteúdo do semestre é a avaliação de desempenho. Que é o quê? Eu vou avaliar se dentro da minha organização as pessoas estão com desempenho que atende às expectativas ou que estão abaixo daquilo que eu espero. Porque isso é um dado que a gente precisa compreender, isso é uma informação que a gente precisa obter, tá? Como é que as pessoas estão se desempenhando na empresa. Por exemplo, greves também é um dado, greves de funcionários. Oxe, Larissa, você acha que empresa privada, os funcionários fazem greves? Não fazem greve como nos órgãos públicos, mas fazem outros tipos de greves. Uma determinada consultoria que eu dei, a gerente me ligou aperreada porque disse que todos os funcionários criaram um abaixo-assinado, né, discordando sobre o Vale Transporte, o valor que pagava do Vale Transporte, do Vale Alimentação, uma coisa assim, e que todos fizeram uma queixa dizendo por que não concordavam com o valor que era pago, e todos os funcionários assinaram. Isso é uma forma de deixar claro como é que está a insatisfação dele frente a um serviço que a empresa dá, tá certo? Isso são dados, são informações que chegam pra gente, que indicam um clima organizacional. Tudo bem até aqui? Posso passar? Que é o cálculo, né? Não se avestem, não vou cobrar. E agora a gente entra na discussão de pesquisa de clima organizacional. Clima é isso, pesquisa de clima, como é que a gente faz, o que e como fazer essa pesquisa de clima, tá bom? Nessa pesquisa de clima organizacional, vocês vão ver, não sei se vocês já tiveram acesso a alguma, geralmente os resultados eles vêm em formato de gráficos, como esse aqui. Ó, eles geralmente aparecem aqui como a liderança da empresa, ela tem 30% positiva e 70% é insatisfatória. Aparece nesses dois gráficos. Aqui eu estou avaliando a comunicação, né? Em geral, 80% diz que a comunicação é insatisfatória ou regular e 20% diz que a comunicação atende parcialmente ou atende frequentemente as expectativas. Então, geralmente os resultados da pesquisa, ela se torna quantitativa a partir do resultado mensurado que eu tenho sobre ela, tá bom? A partir do que traz a pesquisa. Vocês não fizeram isso na disciplina de Alex, de epidemiologia? Vocês não aplicaram questionário, não foi? Vocês lembram que vocês aplicaram esses questionários de pesquisa? Não sei, eu lembro que alguém da turma de vocês até usou a sala, uma vez a sala de aula acho que até Carlinha respondeu esse questionário lá no curso de RH. Vocês fizeram alguma pesquisa no curso de RH? Dá para esquecer não, Larissa. Nem se preocupe. Pronto, então isso ali foi uma pesquisa que vocês fizeram, né? E que, por exemplo, Carlinha foi uma participante da pesquisa e vocês foram os responsáveis pela pesquisa, né? Uma pesquisa de clima, mas lá é uma pesquisa de cunho que tinha outros objetivos. Então vamos lá. A pesquisa de clima permite analisar a situação em que a empresa está vivendo e utilizar esses dados como base para ações corretivas. Gente, eu estou analisando a situação em que os funcionários estão vivendo naquela situação e eu proponho ações que possam vir a melhorar o ambiente organizacional, tanto para a empresa como para os funcionários. Tá? É uma via de mão dupla. A pesquisa de clima ela não deve ser aplicada só uma vez na vida, ela deve ser contínua, mas também ela não pode ser tão frequente. Indica-se que é preciso fazer uma vez no ano, a cada ano, ou a cada 2 anos no máximo.
Eu tinha uma aluna que estagiava numa empresa que o dono da empresa queria que a pesquisa de clima fosse aplicada a cada 2 meses. Eu disse, mas por que ele tem tanta necessidade de avaliar o clima da empresa a cada 2 meses? Que mudanças estão sendo feitas para ele ver essa pesquisa de clima? Porque, na verdade, ele queria só saber como as pessoas estavam se sentindo. Então, a pesquisa era um meio de comprovar. Mas ele poderia criar outros tipos de estratégias para acolher o clima organizacional, como roda de conversa, entrevista, grupo focal para as pessoas lá dentro, para sentir o mesmo diálogo aberto com essas pessoas. Então, é indicado que se faça uma pesquisa de clima organizacional só após 1 ano ou 2 anos e tendo em vista que você, da primeira pesquisa para a segunda, você já tenha feito alguma coisa do plano de ação que você preveu. Você teve como previsão de ser cumprido, entendeu? Então, eu vou explicar para vocês essas etapas da pesquisa de clima. Vamos lá. Então, assim, a pesquisa de clima, né? Qual a importância dessa pesquisa para os funcionários, né? Oferece ainda a oportunidade de os funcionários participar da empresa expondo as suas opiniões. Então o funcionário se sente participante daquele processo de gestão, né? Por meio dela as pessoas se sentem ouvidas, respeitadas e corresponsáveis pela empresa, o que impacta na satisfação e na produção, ou seja, as pessoas vão produzir com maior qualidade e com maior quantidade. A ideia é que, né, eu vou dizer para vocês, quando a gente vai para uma empresa divulgar uma pesquisa de clima, as pessoas assim, caramba, vão nos ouvir, até que enfim vai ter alguém de algum processo que vai ouvir a gente. Então, vou aproveitar a oportunidade e vou falar. Vai ter pessoas que vai dizer assim, não vou falar nada não, nem adianta. E vão ter pessoas que vão dizer assim, fiz a pesquisa, coloquei o que estava sendo observado, minha percepção. Já teve tantas ações de melhorias que agora, só em eu ter ouvido, só em eu ter falado, só em eles terem me dado a abertura de falar o que eu estava sentindo, eu vou produzir mais. Eu me sinto feliz em estar aqui dentro, entendeu? É algo que ficou, que algumas empresas utilizam como diferencial. Vou dar um exemplo. Eu estou em João Pessoa, né? E eu faço consultoria numa empresa, né? E eu sou a única psicóloga, né, dos grupos desse ramo de atuação, né? E aí, ter uma pesquisa de clima nessa empresa em que eu presto consultoria se tornou diferencial para as outras. Ou seja, eles viram o trabalho que eu estava realizando nessa empresa de pesquisa de clima. Aí os funcionários da empresa em que eu presto consultoria começaram a comentar com outras pessoas, outros funcionários de outras empresas do mesmo ramo. Na empresa que a gente trabalha tal, tem uma psicóloga que está a nos ouvir, que a gente fala, que a gente dá nossas sugestões. E isso virou um diferencial competitivo, porque as outras empresas já não são mais interessantes para aqueles funcionários, porque aqui eles estão, é melhor, porque eles são ouvidos, porque está tendo mudança. Entendeu a estratégia, a ideia de como é ser ouvido dentro da empresa? E aí a importância para a gestão... Oi, André? Tem que te achando o máximo, mulher. Obrigada, mulher. Gente, então assim, por que isso é importante para a área de gestão de pessoas? Né? Por quê? Porque a gente, a partir da pesquisa de clima, a gente traz um melhor desenvolvimento para os funcionários, possibilita o crescimento deles na empresa, otimiza a comunicação a partir dos dados que eu colho, né? E aí, gente, parece que o que eu tô falando é o máximo, né? É bonitinho, mas é desafiador demais. É demais lidar com essas nuances dentro da organização. Mas é importante que eu faça o diagnóstico, que eu compreenda, tá? E a pesquisa de clima, ele traz um dado de caminhar. Lembra do diagnóstico organizacional? Que é um processo que faz a gente guiar dentro da organização, nos guia. Então, ele vai nos dar um guia de como fazer o processo para diminuir a burocracia, para identificar possíveis necessidades de treinamento, para melhorar a integração dos diversos setores da empresa, para otimizar as ações gerenciais, ou seja, eu observo que dentro da empresa
existe muita dificuldade com os líderes são autocráticos. Eu observo que, por mais que a pesquisa de clima, que isso também pode acontecer, na pesquisa as pessoas, por medo de responder, colocam que o gestor é ótimo, seu líder é ótimo, mas no olho a olho eu observo que a dinâmica dele é extremamente hostil. Ele faz inibir as pessoas de realizarem o trabalho. E aí eu trago um outro dado a essa pesquisa que eu fiz. Por que as pessoas têm medo de se posicionar? Por que as pessoas têm medo de dizer que o chefe não é tão bom como eles esperavam? Será se eles estão alienados no trabalho que eles realizam? Entendeu? Então eu tenho que investigar o todo dentro da empresa, tá? E aí, né, quais são as etapas de uma pesquisa de clima? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai finalizar aqui. Eu vou mostrar 2 processos. Um que é agora, que é as etapas da pesquisa de clima como um todo, e uma mais detalhada no processo de implementação, tá bom? Então, quais são as etapas gerais de uma pesquisa de clima? Larissa, por que você está falando isso? Caso alguém queira estagiar em gestão, caso alguém queira trabalhar com gestão de pessoas, essa é a primeira etapa para se construir, as primeiras áreas que a gente vai atuar dentro das empresas, tá bom? Entrou, pisou o pé na empresa, eu sempre pergunto, tem pesquisa de clima? Já foi feito? Vamos fazer? E aí é esse o passo que eu vou dar para vocês, tá bom? Primeiro, eu preciso definir quais são os objetivos da pesquisa de clima. Então, a pesquisa de clima é para avaliar quais variáveis, o tipo de trabalho, eu quero avaliar a liderança, eu quero avaliar treinamento. Eu vou definindo aquelas variáveis do que eu vou analisar, né? Defina a metodologia e a técnica de coleta de informação, ou seja, eu vou aplicar questionário, geralmente eu aplico questionário no Google Forms, tá? Depois que o Google Forms entrou na minha vida, nunca mais ele saiu. Antes, na época que eu era estagiária, meu primeiro trabalho, gente, era tabular pesquisa de clima. Era nas folhinhas, 200 folhas assim, eu preenchendo no Excel, na mão, depois passando pro Excel, no caderninho e fazendo. Então, essa é uma pesquisa que trazia muito erro, por isso que ela tinha que ser revisada várias vezes e eu demorava quase um mês para tabular uma pesquisa, quando ela era feita por questionário. A pesquisa de clima também pode ser feita por grupos setoriais, grupos focais, por entrevistas individuais também, tá bom? Então, depois eu faço a tabulação e a análise das estatísticas, como eu estava falando para vocês, se for questionário. Se for entrevista, como é que eu faço a tabulação? Criando relatórios. Se for grupo focal, também relatório. Se for questionário, eu preciso fazer um relatório quantitativo e qualitativo, tá bom? Apuração e análise desse resultado, analisando o que cada resposta quer dizer, né? Elaboro o relatório final dessa pesquisa, né? E por fim eu dou retorno aos envolvidos. Esse, gente, ó, eu deveria ter colocado em uma cor mais chamativa, um rosa bem cheguei, para vocês compreenderem que nossa responsabilidade enquanto psicólogo é sempre retornar aquilo que a gente faz. No nosso código de ética, enquanto psicólogos, nas nossas resoluções que são criadas, todo o serviço de psicologia, todas as pessoas envolvidas em processos, em serviço psicológico, precisam receber retorno. Então, do mesmo jeito que eu cheguei para as pessoas para dizerem, respondam essa pesquisa, eu preciso retornar para as pessoas e dizer assim, aqui é o resultado da pesquisa, entendeu? Aqui foi o que vocês me disseram. Porque esse é o nosso papel enquanto psicólogo, é solicitar, né, um serviço, uma comunicação, informação e depois dar um retorno sobre o que nós analisamos quanto a isso, tá? E eu vou explicar para vocês essas etapas aqui detalhadamente, como é que isso funciona. Aqui, gente, alguma pergunta nessa etapa geral? Ficou claro? Posso passar? Ó. E aqui a implementação de fato, tá? E aí eu vou trazer para vocês algumas observações. A primeira coisa que a gente faz quando entra numa empresa, lembra que eu disse assim, eu piso o pé na empresa e digo, já foi feita pesquisa de clima? Vamos fazer, né? E eu preciso, na verdade, vender a ideia aos diretores que não sabem o que é isso. Pesquisa de clima? O que é isso, menina? O que tu quer fazer? E aí eu vou explicar o que é pesquisa de clima.
trago para eles os benefícios de uma pesquisa de clima e eu preciso ganhar o apoio dos diretores. Se eu não tiver o apoio dos diretores, eu não vou poder fazer. E se eles apoiarem mais ou menos, vai dar errado, porque o processo precisa trazer uma seriedade no processo, né, da pesquisa. Então, eles são as pessoas que têm que ter o aval deles, né, e eles precisam ser os maiores estimuladores para que essa pesquisa aconteça, para que as pessoas respondam uma pesquisa de clima, tá? Depois, eu faço o planejamento da pesquisa, que aí vai para os objetivos da pesquisa organizacional, né? Eu vou definir a definição das variáveis, lembra das variáveis, que vou investigar liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, salário e benefício. Aquelas variáveis eu vou verificar quais são as que eu vou analisar, né? Qual é a que é importante aqui dentro. Eu vou fazer a montagem e validação da pesquisa, né? O que é montagem? Vou criar a pesquisa e vou criar parametrização. Gente, esse nome é esquisito, né? Parametrização nada mais é do que um link de resposta em que vai dizer assim, eu já respondo a tua pergunta, tá? Dentro da organização, eu tenho, dentro de uma pergunta, eu tenho assim, quero avaliar se a minha aula, né, foi boa. Não, você acredita que aprendeu na aula de Larissa hoje? Aí tem assim, aprendi insatisfatoriamente, aprendi irregular. Isso é um dado que me traz insatisfação. Aprendi bom e aprendi muito, aprendi muito. Então, isso é um dado de satisfação, insatisfação e satisfação. É isso que eu crio como parametrização. Eu preciso criar respostas que vão me trazer um dado insatisfatório e vão trazer respostas que vão me dar dados satisfatórios dentro da pesquisa. Respondendo a Brunielle. Mas o principal não é os funcionários responderem à pesquisa, tu tá se referindo à primeira parte da direção, né? Assim? Quando eu falei da aprovação e apoio da direção, pronto. É porque assim, quem me contrata são os diretores ou um gerente de um determinado setor. Eu preciso primeiro obter a aprovação deles, porque eles são as pessoas que vão incentivar os funcionários a responderem. Se eu fizer uma pesquisa sem o apoio ou com o descrédito dele, os funcionários vão sentir e, consequentemente, não vão responder com seriedade. Ficou claro isso? Então, eu vou defender a ideia para os diretores da empresa, né, por qual a importância de uma pesquisa de clima. Se eu convencer eles, se eles acreditarem na importância de uma pesquisa de clima, é mais fácil de eu convencer os funcionários da empresa também de responder, porque inclusive eu utilizo os gestores como pessoas que vão me auxiliar para que os outros me respondam, entendeu? Exatamente. Porque assim, lembra do início da nossa aula da semana passada, quando eu disse assim, não adianta iniciar um diagnóstico se a gente não tem a necessidade de intervir, se a gente não pode intervir. Então, quando eu convenço algum gestor de fazer uma pesquisa de clima, eu estou querendo dizer para ele que eu não quero intervir em algo que eu não tenha certeza e que a pesquisa vai me trazer alguma resposta mais fidedigna sobre onde eu posso intervir. Porque geralmente as pessoas, exatamente, porque só cria as expectativas para os funcionários e muitas vezes eu não vou conseguir cumprir, né? Ou intervir de forma coerente, tá certo? Então, muitas vezes na empresa eu tenho um leque de pessoas que trabalham para mim e eu peço para as pessoas responderem a pesquisa e depois eu respondo, não faço mais nada com aquilo que eles responderam, né? É algo muito antiético e eu só faço criar expectativas de mudança, estão nos ouvindo, vão nos ouvir, vão ter melhorias para cá e nada acontece. E isso é uma das falhas, por isso que a informação precisa ser apoiada pela direção, tá bom? Uma das etapas fundamentais, que é o que a gente estava falando, é a divulgação e comunicação da pesquisa aos funcionários. Quando eu obtenho o apoio da direção, inclusive eu gosto de participar de uma comunicação para os funcionários junto com a direção.
Eles falam uma parte e eu faço outra, explicando como é a pesquisa, a importância e tudo mais. A divulgação dessas pesquisas pode ser por e-mail, intranet, por uma reunião geral no auditório ou na sala de reuniões, ou em comunicados que são colocados nas paredes, para dizendo assim, ó, tal dia inicia nossa pesquisa de clima, não deixe de participar. São formas de divulgação e de sensibilização da importância da participação das pessoas. Geralmente, quando a gente vai para uma empresa que nunca aplicou pesquisa de clima, né, cerca de 70% da empresa, em geral, eles podem participar da pesquisa, eles já participam, tá? Por que 30% não participou? Ou porque não teve interesse, ou porque perdeu o prazo, ou porque não vai adiantar de nada mesmo, então não vou. É como uma questão de resistir àquele processo de mudança. Quando ele observa várias mudanças acontecendo depois da pesquisa de clima, aí eu já tenho um aumento de 70%, já tenho um aumento para 90% das pessoas participaram da pesquisa de clima no outro ano, entendeu? Porque eles percebem mudanças depois de terem respondido. Então é um processo, né, que ele é gradativo. E aí eu estou falando de uma grande expectativa, mas em geral, eu tenho 60% da empresa que participa. Uma coisa que é importante, eu só posso validar uma pesquisa ou encerrar a pesquisa quando eu tenho 51% dos funcionários que participaram, entendeu? Eu tenho metade mais um que participou da pesquisa de clima, porque senão vai ficar enviesada e invalidada, tá bom? É como eleição mesmo. Outra coisa, né? Eu vou para a aplicação da pesquisa, como eu falei para vocês, é questionário no link, né? E aí é uma coisa importante de vocês entenderem que, dependendo da empresa, existem funcionários que não têm acesso a computador. Aí eu vou ter que imprimir o questionário, aplicar. Larissa, se eu tiver na pesquisa pessoas que não sabem ler nem escrever, aí eu vou imprimir o questionário e vou fazer uma entrevista com essa pessoa. E vou garantir que o sigilo seja, né, definido e que eu não vou falar que ela disse tal coisa, entendeu? Então, isso são formas de coletar dados, né, dentro de uma pesquisa de clima. Depois eu vou para a tabulação e emissão do relatório, que eu já falei para vocês sobre isso, né? Divulgação dos resultados, eu preciso divulgar os resultados que a pesquisa trouxe, né? E aí, depois, eu vou para o plano de ação. Gente, vamos voltar aqui para o início aqui. Obtenção e aprovação da direção. Tabulei, emiti o relatório. A quem vocês acham que eu devo apresentar? Aos diretores e aos funcionários juntos? Ao diretor primeiro ou aos funcionários primeiro? Qual seria a resposta certa? Aos diretores. A gente precisa divulgar as respostas aos diretores primeiramente. Por quê? Porque eu já vou para a divulgação dos resultados aos demais funcionários com algum plano de ação possível, entendeu? Então, eu obtive um relatório em que os funcionários pedem, né, plano de cargos e salários. Eu lembro que uma vez saiu esse resultado numa pesquisa. O que é plano de cargos e salários? Um plano de desenvolvimento salarial, né? De forma horizontal, as pessoas continuam no mesmo cargo, mas crescem salarialmente, né? E um cargo, né, que pode ser vertical, que as pessoas cresçam, né, para outros cargos de gestão, até o alto da pirâmide. Em empresas pequenas, eles não conseguem visualizar como esse plano acontece. E eles ficaram pé da vida. Como é que esse povo pede isso? Uma empresa pequena, não é para isso acontecer, né? E o que é que eu digo para vocês? É possível acontecer. Eles ficaram, eu disse, gente, vamos lá. Quando eu trouxe o resultado que os funcionários disseram isso, eu disse, eu sei que vocês não querem fazer isso para agora, até porque o plano de cargo e salário não é da noite para o dia. A gente não vai prometer que vai ter plano de cargos. A gente pode realizar um estudo para verificar se é possível fazer esse plano de cargos. Eles, então ótimo, eu quero. E aí eu trouxe para eles os benefícios de um plano de carreira de uma empresa de pequeno porte e tudo mais. E aí
quando eu fui apresentar para os funcionários, eu já trouxe um planejamento, né, que motivou eles. Eu disse, ó, não estou prometendo que a gente vai fazer um plano de cargos e salários. O que eu estou querendo trazer para vocês é que os diretores estão abertos para uma possibilidade e que um plano de cargos e salários não é da noite para o dia. Então, eu vou ficar aqui com vocês durante um ano desenvolvendo, né, esse plano de cargos e salários na empresa, né, e vocês vão precisar também se desenvolver por conta desse plano. Então, eu trouxe um dado já para ele no plano de ação, trouxe um resultado e trouxe um plano de ação. Nesse plano de ação também com os funcionários, eu preciso ouvir o que os funcionários têm a dizer, entendeu? Tô vendo agora. Oi, príncipe. Tudo bom? Gente, deixa eu ver uma coisa. Eu gravei essa aula. Tô agora pensando que eu não gravei. Tá gravando, tá? Não me digam que eu não gravei, não. Só um pouquinho, viu, gente? Que não tá respondendo. Agora que eu tô, graças a Deus. Eu me assustei quando eu vi ele. Disse assim, eita, será se eu tô gravando? Mas tava. Só um pouquinho, tá? Porque travou. Pronto. Olha, gente. Só um pouquinho que travou. Geral. Olha a técnica. Pronto. Então, assim, como eu estava falando para vocês, dentro das organizações, a gente também, nesse momento de divulgação dos resultados, eu também apresento para os funcionários eu trago para os funcionários a abertura de eles também sugerirem ações, entendeu? Então, eu trago para eles essa possibilidade de eles também traçarem estratégias para mim enquanto funcionário, enquanto gestora, tá bom? Diz, Andréa. Tu quer falar? Foi meu filho, mulher. Já vem meu filho, já vem minha avó, já vem a cuidadora dela, já vem minha sogra. Todo dia é isso, é só para saber o que é que eu passo para estudar. Para fiscalizar seus estudos. Então, gente, Por isso que as câmeras são desligadas. é assim mesmo. Então, assim, só para a gente finalizar, só inicie uma pesquisa de clima quando você, né, tiver garantia de que o sigilo das informações será mantido e se todos os envolvidos estiverem compreendido minimamente a seriedade deste processo para ele mesmo e para a organização. O que eu quero dizer com isso? Aqui é uma pesquisa para ela ter fidedignidade, para ela ter validade dentro das organizações. Eu preciso fazer com que os funcionários eles tenham uma garantia sobre o sigilo que vai ter, que Grace vai participar da pesquisa e eu não vou saber que é Grace que respondeu, entendeu? Que André vai me dizer, vai detonar o chefe dela e ela não vai precisar se preocupar, porque eu, inclusive, não vou saber que é André que está dizendo isso do chefe dela. Então, é uma garantia que eu tenho das informações, né, para quem responde essa pesquisa, porque o medo dos funcionários é responder algo e ser divulgada a informação do que eu faço, tá bom? E a seriedade do processo é a garantia de um bom resultado dentro do diagnóstico organizacional, tá certo? Alguma pergunta, meus queridos? Alguma colocação? Posto sim, eu já botei no aluno online, Bruno. Já botei no aluno online não, eu já botei no YouTube. Eu vou mandar pra você o link dessa aula, tá certo? Da aula passada e dessa eu vou colocar ainda essa semana. Mais alguma coisa, gente? Dúvidas? Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Alguma pergunta? Só pra deixar claro, amanhã nós vamos começar com um trabalho
sobre modelagem no trabalho, que faz parte da nossa atividade AV2. Vocês estão lembrados, né? Amanhã nós não começamos o trabalho, mas o conteúdo para a realização desses trabalhos, tá bom? Então, já formem as equipes de vocês, já vejam como é que será feito o trabalho, para a gente ir desenvolvendo a partir de amanhã, tá bom? Qual a ideia que eu vou dar para vocês hoje? A tarefa de casa. Lembra que eu falei da AV2, do trabalho da AV2, que é um paper organizacional, um paper organizacional que vocês vão definir a empresa, ramo de atuação e cargo fictício. Vocês estão lembrados disso? Amanhã eu quero que vocês me tragam as equipes, a empresa e o cargo, tá bom? Amanhã é só essa informação que eu quero. Qual a empresa, qual a equipe que você vai trabalhar e qual o cargo dentro dessa empresa vocês vão trabalhar durante esse semestre, tá certo? Aí a gente vai começar o nosso diálogo sobre isso. Eu quero que vocês realizem essa atividade para a gente começar com o conteúdo em si de modelagem no trabalho, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Sim, deixa eu falar para vocês sobre isso. Boa pergunta, Brunielle. Quando tava só 3 pessoas aqui, eu falei. Gente, já corrigi o trabalho de vocês e as provas, as notas já estão no sistema. Eu vou colocar agora aqui no grupo uma informação para que vocês encaminhem o e-mail, tá? O e-mail que vocês fizeram e qual foi a dupla que, por exemplo, Brunielle, você fez a prova com a Áquila. Aí, Brunielle e Áquila. Aí, bota só um e-mail para que eu enviar, para eu não ter que mandar para 2 e-mails. Por exemplo, Graça fez com Roberto. Aí, eu mandou para Graça ou para Roberto, tá bom? Façam isso para mim, eu vou mandar agora no grupo para vocês irem respondendo. Tá certo? Larissa, Oi. repete só para mim o que é que tu quer, a empresa, aqui e o que para amanhã? A empresa que você vai trabalhar esse semestre e um cargo dentro dessa empresa. Vou trabalhar com hospital e enfermeiro no hospital, entendeu? Aí, para quem for escolher áreas médicas, né, cuidado, porque o pessoal tá tudo nervoso para vocês terem colher dados. Mas, por exemplo, enfermeiro, existe enfermeiro da emergência, enfermeiro de UTI, enfermeiro da pediatria. Tentem ser o mais específico possível, tá bom? Empresa que irá trabalhar, o cargo e a equipe, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais. Eu vou estar com vocês agora no grupo, mandando as informações da próxima aula, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus.